Não vou mentir pra vocês, trabalhar cobrindo notícia no Brasil é complicado. Eu já tinha fechado mais essa edição do TC News, com um resumão contendo aí várias notícias das últimas semanas, quando de repente surge mais uma bomba que não tinha como deixar de fora do vídeo. Vamos lá. Segundo uma operação da PF, o Bolsonaro não apenas planejava dar um golpe de Estado, como parte do seu plano era assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Toda a história é coisa de louco, é basicamente inacreditável. Só pra vocês terem ideia, prenderam 4 militares do exército e um policial federal. E sabe onde estavam esses militares que foram presos por orquestrar um plano para matar o Lula? Eles estavam atuando na segurança do próprio Lula durante o G20. Então, de algum jeito, a polícia estava fazendo essa investigação. Eu imagino que eles já deveriam ter esses suspeitos aí há algum tempo. E mesmo assim, os caras que queriam matar o Lula estavam lá trabalhando na segurança dele. Pior do que isso, segundo o que saiu na mídia, os investigados teriam planejado o assassinato do Lula e do então vice-presidente eleito Geraldo Alckmin no dia 15 de dezembro de 2022. Então, eles queriam matar o Lula, o Alckmin e o Xandão no final de 2022, antes que o Lula pudesse assumir a presidência. E eles precisavam matar o Alckmin também, porque, senão o vice ia assumir no lugar dele. Precisavam cobrir todas as possibilidades. Depois de matar os três, a ideia seria convocar novas eleições. É um plano pra lá de mirabolante. E aí você pensa, bom, evidentemente nada disso foi minimamente posto em prática, mas segundo essas matérias, tudo isso está em um documento que foi impresso nessa data e que se manteve guardado ao longo dos últimos 2 anos. Então o Bolsonaro estava atuando junto com forças especiais do exército chamadas de Kids Pretos, com o objetivo de matar o Lula, o Alckmin e o Xandão. Fizeram reuniões secretas, imprimiram tudo isso em documento, abortaram o plano, deixaram tudo arquivado, guardado durante todo esse tempo, e só agora, depois de 2 anos, revirando completamente a vida do Bolsonaro e de todas as pessoas próximas a ele que pudessem ter participado desse golpe, encontraram esses documentos. E aí o que até ontem era um golpe para prender o Xandão e que estudava a possibilidade de utilizar mecanismos legais previstos na Constituição, como aquele negócio da garantia da lei e da ordem, de repente se transformou num plano mirabolante para sair assassinando seus adversários políticos. O plano ainda tem um nome muito imbecil, é o Punhal Verde Amarelo. E a ideia era envenenar o presidente, o vice-presidente e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Como tudo isso acabou de sair, ainda tem muita coisa confusa nessa história. Só para vocês terem ideia, o editorial da Folha de São Paulo decidiu adotar um tom estranhamente ponderado quando se trata da velha mídia, Suspeitas graves exigem tanto rigor como equilíbrio. Para que apurações cheguem a bom termo em suposto plano de matar Lula, Alckmin e Xandão, é preciso restabelecer a normalidade do trâmite judicial. E o editorial da Folha aproveitou para fazer mais críticas ao Xandão. Olha só, os últimos dias também trouxeram de volta atitudes indevidas, como declarações fora dos autos, não raro antecipando julgamentos. A nova investigação da EPF se soma aos casos em que Alexandre de Moraes figura simultaneamente como supervisor e vítima em potencial. A matéria ainda levanta dúvidas sobre a parte que fala da suposta espionagem de adversários e críticos por parte de uma ABIN paralela, da qual ainda se conhecem publicamente poucas evidências. Pois é, falaram na imprensa sobre essa tal ABIN paralela e não tem praticamente nada. Na verdade, a ABIN paralela do Xandão já tem muito mais evidências do que a do Bolsonaro. A matéria também critica a postura do Barroso, que planeja jogar o relatório do inquérito sobre o atentado da semana passada no colo do Xandão, por entender que talvez exista uma conexão com o 8 de janeiro. Eu achei bastante curiosa a postura que a Folha adotou. Não mergulhou de cabeça na narrativa que o resto da imprensa tem adotado. Está sendo bem mais cautelosa, quase como se desconfiasse que algumas reviravoltas podem surgir nos próximos dias, ou que isso aí pode ser mais uma narrativa que estão tentando emplacar e no fim não vai dar em nada. Até porque parece que algumas matérias de fato estão entrando em contradição, como por exemplo essa, que falou que impacientes com Bolsonaro, militares alvos da PF usavam palavrões. 4 linhas é o caramba. Então os caras que estavam querendo matar o Lula estavam impacientes porque o Bolsonaro ficava falando que ia atuar dentro das 4 linhas e eles não queriam isso. Então, na verdade, o Bolsonaro estava atrapalhando o golpe. Tinham militares com essa ideia maluca de sair assassinando todo mundo, mas o Bolsonaro estava empatando a ideia. E o pior de tudo é que mesmo que toda essa loucura de fato tenha acontecido de alguma forma, ainda existe uma outra discussão sobre esse caso. Olha só, a Globo News chamou o Gilmar Mendes para comentar sobre tudo isso, e a chamada diz o seguinte: a mera cogitação de um crime não é punível, diz o ministro do STF Gilmar Mendes. Em se tratando de crimes contra a segurança nacional, a legislação é mais severa.
Não se pode banalizar a expressão pensar em matar alguém. Não se trata de mero cogitaço. Isso aqui é uma palavra que ele supostamente utilizou em latim, mas que a Globo transcreveu errado. Estamos falando de um plano de preparação e execução, diz ele sobre o plano de golpe de um grupo militar. O André Marcília fez a seguinte análise disso. Incrível precisar pedir por um ministro para que ele não fale sobre um caso em andamento, porque o jornalista da Globo fez isso antes de fazer a pergunta para o Gilmar Mendes. Segundo ponto, não existe diferença entre cogitar contra a pessoa comum e cogitar contra o Estado. Existe apenas que cogitar não é crime. Então essa provavelmente vai ser uma discussão muito forte dos próximos dias. Ok, digamos que tudo isso rolou mesmo e que em algum momento pensaram em matar o Lula. O ato de cogitar essa possibilidade é em si um crime? Segundo a lei, não. Só que aparentemente eles vão tentar alegar que não foi uma mera cogitação, também foi uma preparação. Foi isso que o Gilmar Mendes já deu a entender. Então eles passaram dessa primeira fase de cogitação e chegaram numa fase mais avançada que aí sim é interpretada como crime. Porém, como o André bem apontou, o Gilmar Mendes já falou besteira nessa declaração, porque ele disse que contra o Estado é pior do que contra uma pessoa comum e, na verdade, não tem essa distinção na nossa legislação. E o terceiro ponto é só a correção da expressão latina, cogitatio e não cogitaço. Então, por enquanto, é isso. A minha primeira impressão, que eu compartilhei no Twitter, foi de que simplesmente estavam requentando o tema do golpe para fazer cortina de fumaça. Então eu falei, esse país é tão previsível que dá sono às vezes. O Lula acaba de anunciar um pacote de corte de gastos todo focado em ferrar a população mais pobre, cortando do INSS, Bolsa Família, etc. O Haddad divulgou uma lista que comprova o pagamento de 14 milhões em isenção de impostos para a empresa do Felipe Neto, o maior cabo eleitoral do PT. A Janja faz um evento que custa milhões aos cofres públicos por meio de estatais, que é um fracasso completo, e onde ela fala tanta besteira que mandar o Elon Musk se ferrar nem é a pior parte. Admitiu que Xandão é um parceiro e ainda acabou com a narrativa do homem-bomba em Brasília. Aí, convenientemente, na mesma semana, descobrem um plano mirabolante do Bolsonaro para assassinar Lula e Xandão. Como se alguém que não fosse um pela-saco de petista fosse acreditar numa droga dessas. Agora que não conseguem mais usar a morte da Marielle, precisaram inventar uma nova teoria da conspiração. A cortina de fumaça mais óbvia de 2024. Como eu disse, foi a minha primeira impressão sobre toda essa história. Mas o mais prudente seria adotar a linha da Folha de São Paulo. Tem que esperar a apuração e ver que fim essa história vai levar para saber toda a profundidade da seriedade que essa notícia pode ter. Mas que o momento que escolheram para divulgar essas informações pareceu super oportuno e que o governo Lula estava colecionando polêmicas terríveis e que essa notícia é muito boa para tirar o foco das merdas que o governo vem fazendo, isso não dá para negar. Tanto que o próprio Felipe Neto tentou inverter a lógica e falou o seguinte: enquanto a extrema-direita usa a cortina de fumaça do Perse, um programa criado durante o governo Bolsonaro, a verdade é que foi descoberto pela Polícia Federal um plano para assassinar Lula, Alckmin e dar um golpe militar no Brasil envolvendo Bolsonaro. No que eu respondi: a extrema-direita tá lançando uma cortina de fumaça. Claro, a extrema-direita mandou o Haddad divulgar a lista dos beneficiários pelo Perse para criar uma cortina de fumaça, porque esse é o fato que ele omitiu. Seria impossível que a informação da isenção de 14 milhões de impostos do Felipe Neto fosse uma cortina de fumaça da extrema-direita, simplesmente porque quem divulgou isso foi o Haddad. Então me fala, quão burro você precisa ser pra cair num papo desse cara? E o pior é ele falar essa merda no exato momento em que ele sim estava claramente tentando criar uma cortina de fumaça pra tirar o foco da merda que estava atolada até a boca dele. Sei lá, só sei que se essa história não for muito bem amarrada e com provas realmente incontestáveis, tem uma boa chance de ser mais um tiro que sai pela culatra. Isso porque, segundo uma pesquisa da Atlas Intel, apenas 18% dos brasileiros acreditaram na tentativa de golpe no 8 de janeiro. O percentual de brasileiros que acha que a democracia correu perigo em algum momento é maior. Mas essa história nova é tão absurdamente mirabolante que, se ela não emplacar, pode ser que acabe descredibilizando de vez toda essa narrativa de golpismo, porque no fim das contas tudo isso tá saindo do mesmo lugar. E é muito difícil não pensar que se trata do PT e do STF requentando várias e várias vezes essa narrativa de um golpe que nunca aconteceu e que, honestamente, eu acho que nunca esteve sequer perto de fato acontecer, só para desviar o foco das coisas ruins que o governo tem feito. Enfim, agora a gente segue pro resto da edição do TC News que eu já tinha gravado antes dessas informações. Desde o incidente com fogos de artifício em Brasília, a PL da anistia acabou ficando travada e
o debate, por enquanto, está suspenso, com o Supremo prometendo, inclusive, que a anistia não vai rolar. E isso é realmente lamentável, porque as coisas estavam caminhando até bem, como a gente pode ver nessa matéria. Lula promete encaminhar PL da anistia enquanto presidir a Câmara. Tá rolando essa renovação na presidência da Câmara e do Senado, e a direita tem utilizado isso para barganhar sobre algumas pautas que são importantes, como, por exemplo, essa da PL da anistia. Como vocês sabem, Lira e Pacheco são do Centrão, eles não têm convicção nenhuma, eles simplesmente defendem o que for mais conveniente no momento, e eles têm basicamente sentado em cima dos projetos que a direita tem tentado passar, especialmente nessa queda de braço com o STF. Eu sei que volta e meia aparecem algumas pessoas falando que não tem que ter anistia mesmo, porque são golpistas, e para essas pessoas eu separei especialmente essas duas próximas notícias. Começando com essa. OAB de São Paulo julga Ives Gandra por suposta incitação a golpe de Estado. Recursos movidos por entidades representativas da imprensa e de movimentos dos direitos humanos alegam que jurista ameaçou a democracia. Ives Gandra, que é simplesmente um dos maiores especialistas do país quando o assunto é Constituição brasileira. A acusação contra ele se baseia em e-mails de 2017 encontrados no celular do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Nos e-mails, Gandra é consultado por um major do Exército sobre questões jurídicas relacionadas aos poderes constitucionais. Ives Gandra se defende dizendo que nunca foi favorável a qualquer golpe de Estado e sempre declarou que não haveria qualquer risco de que ocorresse. Pois é, mesmo, como eu falei, um dos maiores, se não for o maior especialista do Brasil na Constituição brasileira, tem plena noção de que nunca houve qualquer risco de que um golpe de Estado acontecesse. Ele ainda reforçou sua posição em artigos numa carta de 2022 do Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo. Em vídeo nas redes sociais, Gandra expressou surpresa com o processo. Estou convencido de que essa é uma tentativa de me atribuir algo que em momento nenhum na vida democrata que sou, pensei. E aí eu gostaria de saber, isso tudo te parece razoável? Um especialista na Constituição brasileira foi consultado para passar a sua interpretação sobre artigos da nossa Constituição e, por causa disso, ele está sendo acusado de ter participado de um golpe de Estado que ele próprio acredita e reafirma várias vezes que nunca teve nenhuma chance de sequer acontecer. Quer dizer, pelo menos esse golpe não. Mas o cientista político Paulo Kramer deu uma declaração contundente em que ele disse que um pequeno grupo decidiu pelo golpe do judiciário. Então, grandes autoridades do assunto veem que o golpe do Bozo não passa de mera narrativa para fazer perseguição política. Em contrapartida, será que o golpe do judiciário é só uma narrativa mesmo? Bom, se for, é realmente incrível, porque até os veículos de esquerda, talvez de extrema esquerda, já estão denunciando todo o autoritarismo no nosso STF. Não sou eu que estou falando. Isso já saiu no Estadão, na Folha de São Paulo, no New York Times, no Washington Post, no Wall Street Journal. Mesmo veículos que defendem o lado que o STF está comprando na briga foram forçados a admitir que eles passaram por cima da nossa democracia. E aí fica difícil não concordar com o Paulo Kramer, né? Além disso, os ministros Mendonça e Nunes Marques, as duas indicações do Bolsonaro, ofereceram argumentos para absolver os presos do dia 8 de janeiro. E assim, passo longe de ser um fã dessas indicações. Na verdade, acho os dois nomes fraquíssimos. Até tem uma notícia aqui para reforçar como Nunes Marques, eu não sei nem se dá pra dizer que é uma decepção, porque acho que ninguém nunca esperou muita coisa dele, né? Mas, por exemplo, ó, ele extinguiu processos contra o bloqueio do X, que caíram na mão dele. Relator das ações do Novo e da OAB disse que houve a perda do objeto, uma vez que X voltou no Brasil. Basicamente, como o X acabou voltando, vamos deixar por isso mesmo. Vamos fingir que não teve bloqueio, que não teve nada. Mesmo que a Epoch Times tenha feito a denúncia de que a Sociedade Interamericana de Imprensa alegou que o bloqueio da rede social X no Brasil impactou negativamente a imprensa. Mais uma vez, internacionalmente a repercussão é essa. Aqui no Brasil tem mais um juiz bundão que senta em cima do processo e deixa esse negócio pra lá, tá tudo resolvido já. Claro, com o Xandão forçando a barra e exigindo que o Elon Musk cumpra medidas que vão contra a nossa lei, então tá aqui. Uma crítica a uma ação recente, inclusive, do Nunes Marques. Porém, sobre esse outro assunto, para defender que os presos do 8 de janeiro deveriam ser absolvidos,
Eu acho que os dois acabaram sendo muito precisos, ainda que, é claro, eles sabiam que o voto deles não ia mudar nada lá dentro. Mas vale compartilhar a fala deles com vocês. Mendonça reiterou a incompetência do STF para julgar os manifestantes e defendeu a individualização na análise dos casos. Isso que o Xandão fez é realmente um absurdo, sabe? Você pegar um monte de sentenças e dar Ctrl+C, Ctrl+V em todas elas, aplicando a mesma pena, como se todos tivessem participado exatamente dos mesmos atos. E assim, as sentenças já são absurdas para um ou outro, para todos então não tem explicação. Pelo menos esses nomes do STF discursaram contra isso, ó. As denúncias, de teor praticamente idêntico, não individualizaram suficientemente as condutas, constatou o juiz do STF. O problema dessa narrativa da acusação, porém, é que ela pressupõe, sem comprovação, uma absoluta uniformidade e homogeneidade daquela massa de pessoas. Ademais, acaba por implicar responsabilização objetiva dos denunciados pelo simples fato de estarem no acampamento. Exatamente. A pessoa estava lá e, portanto, ela foi condenada a uma série de ações que ela pode não ter tido nenhuma participação. Até porque são coisas que de fato nem aconteceram, mas ainda que tivessem acontecido por parte de um ou outro indivíduo, a forma como esses processos foram conduzidos é um escárnio. E se a minha opinião, a opinião da Folha, a opinião do Estadão, a opinião do New York Times, de vários veículos de imprensa, dos de direita também, claro, Gazeta do Povo, da Revista Oeste, não é suficiente, até mesmo alguns juízes do STF reconhecem isso. Adiante, Mendonça observou que, embora pudesse haver pessoas mal intencionadas no local, tais circunstâncias, todavia, não autorizam a presunção de que rigorosamente todos que lá estavam agiam com as mesmas intenções e, portanto, não permitem a imputação uniforme contra todas aquelas pessoas sem que se apontem elementos que demonstrem individualmente a culpabilidade subjetiva de cada qual. Cara, ele foi muito preciso aqui. Essa declaração, ao meu ver, está irretocável. O ministro falou ainda em ausência de provas aptas contra os denunciados e citou a Defensoria Pública da União. Como confirmado pela DPU, os diversos interrogatórios realizados nas centenas de ações penais mostram que, entre os presos, havia pessoas, por exemplo, que iam ao acampamento vender bugigangas, trabalhar como cozinheira, comer. Por isso, essas práticas estão longe de ser criminosas e não indicam qualquer adesão a crime. Então, para Mendonça, os réus deveriam ser absolvidos. O voto de Nunes Marques foi semelhante ao do Mendonça. Ele falou também que a responsabilização penal coletiva, sem qualquer distinção a beneficiar aqueles que não concorreram de forma dolosa, direta ou indiretamente para a prática dos crimes a si imputados, além de vedada em nosso sistema, revela nítida despersonalização. Ainda falou, isso vai contra o nosso sistema jurídico, ou seja, são prisões ilegais, cara. Tal abordagem transforma um indivíduo em mero objeto de processo penal, como se fosse integrante de uma entidade abstrata dotada unitariamente de responsabilidade criminal. De acordo com Nunes Marques, a fragilidade das provas produzidas na fase administrativa era evidente, tanto que, no momento do oferecimento da denúncia, a própria acusação reconheceu a necessidade de diligências complementares para identificar a parte denunciada como autora dos fatos. Ainda mostrou que as provas que utilizaram para acusar as pessoas desse crime são super fracas e que os próprios atos da acusação, a forma como conduziram isso, confirma a fragilidade das provas. Dessa forma, não havia suporte probatório suficiente sequer para o recebimento da denúncia, dada a ausência de indícios fundados de autoria. São prisões legais, são presos políticos, é a criminalização da manifestação contra o STF, contra o governo petista, é um absurdo completo. Especialmente num país que não pune, que não prende nem mesmo criminosos reais, que de fato oferecem risco para a nossa sociedade. Porque essa é uma das principais funções da prisão, né? Proteger a sociedade de pessoas que oferecem um risco a ela. Todo mundo sabe que aquelas pessoas que estão presas não oferecem risco nenhum. Ah, mas são um risco para a democracia. Não são um risco para a democracia. Ninguém realmente acredita nisso. Nem mesmo as pessoas... O Xandão não acredita nisso, ok? Ele sabe que é tudo balela. Ele sabe. Tanto ele sabe que tudo que ele tá fazendo é uma bobajada sem tamanho, que ele pede para os subordinados dele usarem a criatividade para inventar crimes para prender essas pessoas. Tá tudo provado já. A matéria da Folha já cobriu tudo isso. Enfim. Mesmo assim, nos bastidores da PL da anistia ao 8 de janeiro do Congresso do STF, parlamentares de direita vê o debate suspenso e a pressão para o Congresso Nacional desistir do projeto de lei deve aumentar. Tudo isso em decorrência do cara maluco que decidiu tirar a própria vida com fogos de artifício lá em Brasília. Eu acho que a única coisa, não vou nem dizer que
é uma coisa positiva, uma coisa que presta, mas uma coisa minimamente útil que saiu dessa história foi isso aqui. A bomba, né, os fogos de artifício expuseram uma reunião de Lula com a nata do STF. A oposição estranha chefe do governo despachando com o ministro do STF. Isso é realmente esquisito, tá? Olha só, o evento dos fogos de artifício aconteceram por volta das 7h30 da quarta-feira, dia 13, quando o presidente Lula do PT recebia na residência da Alvorada a nata da corte, os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin e o decano Gilmar Mendes. A reunião, fora da agenda, combinada antes, passaria em brancas nuvens, mas acabou exposta em razão da curiosidade pelo paradeiro do grupo no momento do atentado. O pessoal se perguntou, tá, mas onde é que estavam esses caras quando o maluco tava lá soltando fogos de artifício? E aí descobriram. Estavam numa reunião secreta fora da agenda, o que é contra a lei. Mas algumas pessoas podem objetivamente quebrar a lei que nada acontece, né? Segundo a matéria do Diário do Poder, por lei, a agenda dessas autoridades deve ser pública. A informação é da coluna do Cláudio Humberto do Diário do Poder. De todos os presentes, somente o ministro Cristiano Zanin divulgou a sua agenda de quarta-feira, do dia 13, mas ele não citou a reunião com Lula na Alvorada. A presença do diretor da Polícia Federal gerou a versão de que Lula teria tratado de segurança com os ministros, mas por que só com esses? Bem esquisito, né? A oposição estranhou o chefe do governo despachando com ministros do Supremo, algo improvável, ou ao menos raro, nas melhores democracias. Ou seja, no Brasil é qualquer coisa, porque não estamos definitivamente numa das melhores democracias, bem longe disso. Nós estamos na democracia em que a Polícia Federal indicia por tentativa de abolição do Estado, acusados de ameaçar a família do Xandão. Qualquer merda que o Xandão não goste, ele joga nesses inquéritos e fala: "Oi, estão tentando abolir o Estado. A democracia está em risco." Por quê? Porque me xingaram, me chamaram de careca na DM. E a gente passou anos sem fazer ideia de que a democracia no Brasil era tão frágil, né? É só deixar o Xandão triste que pronto. A democracia do Brasil corre perigo. Mas infelizmente o Xandão tá longe de ser o único ministro que faz muita merda no Supremo Tribunal Federal. A gente já vai falar de mais um dos ministros. Quem será que é? Tenta adivinhar aí enquanto eu lanço um intervalo comercial e a gente já volta rapidinho, um minutinho só. Quantas assinaturas de streaming você já teve que só distraem, mas não agregam em nada? Será que não é melhor assinar uma plataforma que possa realmente transformar você, com conteúdos que possam expandir a sua visão de mundo? Esse é o streaming da Brasil Paralelo, que além de todos os seus conteúdos originais, ainda tem produções selecionadas a dedo que contam as mais interessantes histórias e que promovem bons valores, ideais e sentimentos. Então agora, além de se divertir, você também assegura que a sua família terá acesso a conteúdo de altíssima qualidade, evitando assim a exposição àqueles filmes que possam militar, mesmo que sutilmente, como costuma acontecer em outras plataformas de streaming populares. E é bom você aproveitar, porque não tem hora melhor para você assinar o streaming da Brasil Paralelo. Afinal, nós estamos na Black Friday antecipada. Então você pode fazer a assinatura de qualquer plano por 50% de desconto. Esse é o melhor desconto do ano. Você não vai ter uma outra oportunidade como essa. Então por que não fazer parte de algo que é muito mais do que um mero passatempo? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você liberar os melhores conteúdos da Brasil Paralelo pela metade do preço e garantir o seu acesso a centenas de documentários, séries, filmes e cursos exclusivos. Ou se preferir, pode escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E só para enfatizar, a ABP é uma plataforma de streaming brasileira e eu garanto que você não vai encontrar nenhuma outra igual aqui no Brasil. Junte-se à ABP e transforme a sua visão com uma assinatura que é, na verdade, uma missão. Então clica no link da descrição, do comentário fixado ou utiliza o QR Code para fazer parte disso. Beleza, agora que eu dei o recado, vamos voltar pro vídeo. Voltamos então para falar do Flávio Dino, porque ele alegou que existiam características depreciativas em alguns livros e mandou retirá-los de circulação. Apesar da medida controversa, o ministro do STF diz que a sua decisão não configura censura. Então, não satisfeitos em censurar tweets, contas, impedir que as pessoas se manifestem livremente, agora estão censurando livros também, tirando de circulação. E o mais curioso dessa notícia é que o Felipe Neto, que já se posicionou contra a censura de livros, né, naquele episódio da Bienal, tentou, olha só, ele tentou manter a coerência. Seria incrível, especialmente vindo de uma figura tão hipócrita. E aí ele fez o seguinte tweet: "Prezado Dino, isso é um absurdo. Livro nenhum deve ser destruído. Livros não são posts de internet consumidos aos milhões e viralizáveis. São materiais de estudo, perceba." Ele está defendendo a liberdade de expressão, ele está sendo contra a censura, pelo menos de livros, né? Publicações de internet, tudo bem você apagar, censurar, porque é viralizável.
Mas livro não, gente. Livro a gente já tá passando do ponto. Ele falou, nem o lixo do Minha Luta, do Hitler, é proibido no Brasil, exceto em algumas cidades. E o Felipe Neto acha que isso tá correto? Interessante. É algo que o monarca diria. Livro não se proíbe e nem se destrói. Muito bem, Felipe Neto, mostrando aí um pouquinho de coerência para variar. Tá indo contra um ministro indicado pelo Lula, um cara da esquerda, que tá querendo censurar livros. Chegou o dia em que vamos elogiar Felipe Neto nesse canal? Sem ser o Felipe Neto do Velho Testamento? Óbvio que não. Afinal de contas, o Flávio Dino censurou 4 livros e multou em 150 mil reais os autores, alegando discurso de ódio contra as minorias. O Felipe Neto se posicionou contra censurar os livros. E aí ele foi atacado pelos próprios seguidores esquerdistas que sempre defendem a censura. Porque essa é a bolha do Felipe Neto. Uma bolha que é contra qualquer tipo de liberdade de expressão que agrida os grupos marginais. Agrida eles, né? Ou seja, o público do Felipe Neto é o público que clama por censura, que precisa de censura, que acha que só a censura é capaz de manter eles no poder pra sempre. E aí o Felipe Neto arregou e apagou o post e ainda deixou isso aqui. Eu tô de férias, quer saber? Dane-se, sem tempo. Boa, hein, Felipe Neto? Mostrou que realmente é um falso defensor da liberdade de expressão, porque ele só defende liberdade de expressão pro lado dele, e quando teve a oportunidade de demonstrar um pouquinhozinho de coerência, ele acabou correndo porque, vixe, percebeu que o público dele todo adora uma censura. Claro que ele não quis ficar batendo de frente. Quer saber? Deixa esse assunto pra lá, vamos só esquecer. Mas não vamos esquecer tanto assim, né? Eu quero pelo menos relembrar um pouquinho. E sabe o que é interessante, já que estamos falando de Felipe Neto, Flávio Dino, governo Lula? Rolou uma troca de figurinhas, né? O Lewandowski, que era ministro do STF, foi parar no Ministério da Justiça, e o Flávio Dino, que estava no Ministério da Justiça, foi pro STF. É incrível mesmo a democracia brasileira. Mas olha só, há pouco tempo saiu denúncia de assédio no Ministério da Mulher. Antes disso, saiu denúncia de assédio no Ministério dos Direitos Humanos. E agora já dá pra pedir música no Fantástico. Governo Lula pode pedir música no Fantástico porque Ministério da Justiça é investigado por denúncia de assédio moral. Que coisa, hein? Olha como escolhe bem os seus ministros. O governo Lula é sensacional. Além de ser líder em queimadas, quebrar recordes de gastos públicos, de dívida pública, de inflação, além de ser um verdadeiro desastre do ponto de vista econômico, também quebra recordes negativos do ponto de vista moral, né? 3 ministérios já denunciados por assédio. É o governo do amor mesmo, né? Não tem jeito. Mas enfim, voltando a falar sobre o STF e também sobre os presidentes das câmaras que não fazem nada que preste, o Pacheco e o Lira mantêm silêncio enquanto o STF avança sobre imunidade parlamentar. Por quê? Essa é a nova tirania do STF. Nova mais ou menos, né? Tá rolando já tem um tempo, pra quem não sabe, isso aqui é sobre o caso do Van Hatten. Eu já trouxe o caso dele em outras oportunidades. Basicamente, o Van Hatten foi denunciado por uma fala na tribuna que fere a imunidade parlamentar. E aí separei algumas matérias que saíram nos últimos dias aí, ó. A comissão da Câmara vai convocar Lewandowski para falar sobre inquérito contra Van Hatten. Marcel Van Hatten se reúne com Gonê para discutir processo na Polícia Federal. O deputado diz esperar posicionamento do PGR. E acho que o posicionamento mais importante dele, pelo menos nos últimos dias, foi esse aqui. Não irei cumprir ordens ilegais, diz Van Hatten sobre inquérito no STF. O deputado federal foi intimado a prestar esclarecimentos à Polícia Federal nessa terça-feira, dia 5 de novembro, mas ele não compareceu. Isso já deveria estar rolando há um tempo, né? Já que o STF está utilizando poderes que sequer possui para fazer perseguição e intimidação, ao menos as pessoas com mais poder, né? Alguns dos nossos políticos, deveriam ter bolas para adotar essa postura, que foi o que o Elon Musk fez. Pelo menos até onde ele conseguiu. E talvez se os nossos políticos tivessem mais culhões, nem o Elon Musk teria que ter, em alguma medida, voltado atrás. Mas vamos ver, né? Que o Elon Musk agora tá mais poderoso do que antes, então as coisas têm tudo pra ficar ainda mais interessantes. Mas é isso, então. Tá rolando toda essa pressão do STF contra o Van Hatten, que é um completo absurdo. Um político não ter a imunidade parlamentar para falar na tribuna o que ele pensa é uma censura contra todo o povo. Porque os políticos são eleitos justamente para representar a voz dos seus eleitores. Por isso que se chamam parlamentares, por isso que eles estão no parlamento. É parla de falar mesmo. A nossa política é feita através de representantes do povo. O povo vai lá e vota em quem eles querem que os represente
nos espaços públicos. Por isso que também tem essa compreensão de que a liberdade de expressão dos políticos precisa ser maior, porque eles não falam apenas por eles falam por todos os seus eleitores. No momento em que você criminaliza a fala de um político que está discursando dentro da Câmara, você cria um precedente terrível. Todo mundo agora vai ter que pisar em ovos, pensar muito bem no que vai falar, porque senão pode ser punido pelo que disse. Bom, na prática, todos os eleitores do Van Hatten estão sendo amordaçados junto com ele. E aqueles institutos canalhas de esquerda ainda têm coragem de falar que o Brasil subiu no ranking de liberdade de expressão. Cara, sério, a esquerda é difícil de... É muita desonestidade, cara. Os malucos usam muito bem o sistema pra fazer todas as merdas mais nojentas, baixas e sujas que você pode imaginar, né? Enfim... Além do Van Hatten, o STF também formou maioria para tornar o Geyer réu por crime contra a honra. O deputado é acusado de calúnia, injúria e difamação por colega do parlamento. E o relator do caso é o Xandão, claro. E claro que ele votou a favor de receber a queixa, junto com Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia. Nossa, isso tudo é tão surpreendente. A origem da queixa também é incrível. Na ocasião, Geyer, que apoiava o Rogério Marinho do PL, criticou a vitória do Pacheco, acusando os senadores de serem comprados com cargos de segundo escalão. Um absurdo realmente ele ter dito a verdade. Não, pera, enlouqueci. Claro que isso não é verdade. Não acontece isso no Brasil. Políticos apoiando outros candidatos em troca de carguinho? Lógico que não. E mais uma vez, a defesa do Geyer argumentou que as suas declarações estão protegidas pela imunidade parlamentar e que o termo comissão não se referia a pagamentos, mas ao apoio para a nomeação de Vanderlan à Comissão dos Assuntos Econômicos. Então, mas estava bem óbvio, né, que ele estava falando sobre isso, troca de favores por cargo, essas coisas. Enfim, isso aqui é perigoso, especialmente pelo precedente que pode criar, né? E afinal, o que fazer diante de tudo isso? Bom, segundo Metrópolis, para emparedar o STF, o Bolsonaro faz apelo a senadores aliados sobre 2026. Nas conversas, Bolsonaro ressaltou a importância de a direita ter maioria qualificada de 54 senadores para tentar aprovar impeachment de ministro do STF a partir de 2027, quando 2/3 do Senado serão renovados. Um dos pedidos feitos por Bolsonaro ao senador Marcos Rogério do PL foi para que o parlamentar busque a reeleição em 2026, em vez de tentar o governo de Rondônia, que era o plano do senador. O atual líder do PL no Senado, Carlos Portinho, também tem dito nos bastidores ter tido a bênção do ex-presidente para tentar a reeleição em 2026. Isso tudo porque, apesar de ter acertado o apoio do PL ao Alcolumbre, os senadores bolsonaristas não abordaram nas conversas com o senador do União Brasil um possível pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. Os bolsonaristas dizem compreender que Alcolumbre, que busca o apoio de partidos governistas, não pode se comprometer com uma pauta anti-STF antes das eleições que definirão o sucessor de Rodrigo Pacheco. E isso aqui, meus queridos, é a merda da política brasileira. As coisas são feitas através de negociações, articulações. Inclusive, eu conversei com o BH sobre isso, para entender por que é tão difícil colocar um cara ideológico e não fisiológico para presidir a Câmara ou o Senado. É como se o sistema fosse montado para sempre ter um cara do centrão nessas posições, porque assim, teoricamente, ele poderia articular com os dois lados. Só que na prática significa que é só um cara que pode ser comprado pelo lado que tiver mais influência no momento. E como todos eles estão na mão do STF, e o interesse agora é justamente passar coisas contra o STF, acaba não tendo muito que se possa fazer. E aí tem mais uma jogada política que precisa ser feita. Foi essa daqui, o Bolsonaro indica apoio do PL ao Alcolumbre e diz que bancada definirá sobre Mota. Por que acontece? Seria incrível, né, se o PL lançasse um candidato próprio para assumir a presidência da Câmara e do Senado, porque aí, obviamente, seria um cara que iria atrás do STF, não ficaria sentado em cima de todo o processo de impeachment. Acontece que essas disputas são perdidas já. E é isso, inclusive, que essa matéria da CNN aponta. Na última eleição, o PL tentou lançar o seu candidato, só que quando eles fazem isso, eles ficam sem ninguém para compor a mesa junto com a chapa que provavelmente vai ganhar. E aí, para não repetir a estratégia e ficar sem ninguém dentro da mesa e, enfim, ter menos poder e influência dentro do Senado, a estratégia dessa vez é compor com quem eles já sabem que vai ganhar, tipo, já tá garantido, não tem o que fazer pro Alcolumbre não ser o próximo presidente. E aí, apoiando o Alcolumbre, eles conseguem colocar alguns nomes do PL na mesa. Nas palavras do próprio Bolsonaro, ninguém tá aqui para esconder a verdade. Sabemos da força do Alcolumbre e ele deve ser o presidente do futuro. Em 23, jogamos com Rogério Marinho e nós perdemos. Não temos espaço na mesa e nem nas comissões. Estamos meio quase como zumbis aqui, com todo respeito à bancada do PL. Basicamente, estão tentando entrar no jogo político para ter
mais influência, mais poder de articulação. É uma merda, né? A organização política no nosso país é toda travada, parece que realmente é feita, pensada para não funcionar. Especialmente quando o problema vem de um lugar que não foi previsto, quando todo esse sistema foi pensado, que é o STF. Na teoria, existem meios de você enfrentar uma tirania do STF. Na prática, o poder que eles têm é suficiente para controlar esses meios que poderiam regulá-los. A menos que, de grão em grão, de articulação em articulação, de pressão em pressão, um panorama mude e você consiga virar essas figuras do centrão a seu favor, como foi quando rolou o impeachment da Dilma também, né? O Eduardo Cunha não era um cara de direita, mas o cenário se montou de tal maneira que o impeachment da Dilma se tornou viável. E aí aquela velha história que você já ouviu. Pressão popular, pressão política, materialidade. Você precisa juntar uma série de elementos para que o sistema, enfim, possa expelir o seu câncer. Mas eu não vou mentir. Até então o cenário não é muito animador. A nossa esperança tá toda lá fora, cara. Infelizmente é isso. Aqui dentro o sistema é foda, parceiro. Alcolumbre fecha com PSD para blindar a STF e escanteia a PL. Se não for Trump, Elon Musk e os republicanos fazendo alguma coisa, daqui de dentro eu, sim, me junto ao bonde dos que não tem mais muita esperança, não. E se alguma coisa mudar aqui dentro, vai ser por causa da pressão de fora. No caso do Lira é a mesma coisa. Intensifica articulações para retomar controle sobre o processo de sucessão na Câmara. Vão sair 2 caras do Centrão, vão entrar mais 2 caras do Centrão que estão na mão do sistema. E como desgraça pouca pro nosso judiciário é bobagem, um advogado foi assassinado com 12 tiros e o celular dele revelou uma rede de venda de sentenças que atinge até o STJ. E o pior de tudo, ninguém aqui tá surpreso, né? Tá, e aí? O que você revelou com essa manchete? Ah, o nosso judiciário vende sentenças? Uou, quem diria, hein? Pois é, né? Brasil é complicado. E pra encerrar, eu sei que isso tá meio fora de contexto, mas eu não consegui encaixar essa matéria em nenhum outro lugar, mas eu queria comentar ela mesmo assim. Trabalhadores fazem fila gigante para não pagar contribuição sindical em São Paulo. Isso aqui é interessante por quê? Você percebe? Os trabalhadores não gostam dos projetos de esquerda. Com exceção desse negócio do fim da escala 6x1 realmente, porque aí eles pensam em algo palpável que, pelo menos na cabeça deles, vai ajudar. Agora, todo esse negócio de sindicatos defendendo seus interesses, no fim das contas, são um bando de parasitas, sanguessugas, que atrapalham a vida do trabalhador. Tanto é que, quando criaram a opção aí de não mais contribuir com os sindicatos em São Paulo, o pessoal se juntou numa fila gigantesca, perdeu o dia inteiro lá, sei lá, talvez mais de um dia, porque ninguém quer fazer parte disso. E você vê, essa é uma merda que o governo Bolsonaro tinha extinto e o Lula trouxe de volta. Quem é que queria essa merda? Ninguém. Tá na cara que ninguém queria isso. Mas eles juram que é pelo bem dos trabalhadores, ó. Pelo 4º dia seguido, trabalhadores se aglomeram para cancelar imposto sindical. Desde terça-feira, trabalhadores estão formando filas na sede do Sintraenfa para pedir cancelamento do imposto sindical. E o que eu achei mais engraçado, para terminar o vídeo pelo menos com uma coisa um pouco mais divertida, foi esse cara aqui, que fez esse vídeo em choque, sem saber o que estava rolando, olha. Eu pensei que fila de show fosse top 1 piores coisas da vida, mas olhem essa fila aqui perto de casa. Gente, estão gravando a nova temporada de The Walking Dead aqui na minha rua. Meu Deus, que horrão. Caralho, vocês acharam que tinha acabado? Isso é uma fila. Cara, a cidade inteira tá na fila pra cancelar o bagulho, velho. Daí você pensa assim, tá, chegou aqui e acabou. Isso aqui foi num dia, né? Foram 4 dias seguidos dessa fila. Não, vidas. Olha lá. Gente, eu tô muito apavorado. Cara, essa gente toda passou o dia inteiro ali e é capaz de não ter conseguido. Vai até lá embaixo, as pessoas não vão conseguir. Não, e você ainda pensa, né? 2024 e você não pode cancelar o bagulho, sei lá, por um aplicativo via internet. Você tem que ir presencialmente. Meu, cara, como eu odeio burocracia estatal, velho. Não nada hoje. Se alguém souber do que se trata, essa fila imensa ali, por favor, me conta. Cara, o que é essa fila, mano? Por que tá todo mundo aglomerado? Porque eu tô impaciente pra descobrir. O que será que ele gostou quando ele descobriu? Não sei. Eu não sei se ele fez o L, mas se ele fez, seria engraçado. Avisem pro rapaz que essa fila é pra cancelar a contribuição sindical que o Bolsonaro tinha extinto, mas o amor trouxe de volta. E eu até comentei, a maior fila que o cara já viu na vida é pra cancelar a participação em um projetinho de esquerda. Incrível, né? Inclusive, quantos petistas será que não tem nessa fila? Né? Deve ter vários. Enfim, teve muita notícia bem ruim no programa de hoje, né? Então, pelo menos
vamos terminar dando essa risada da galera aí. É triste, né? Pra muitas dessas pessoas, na verdade, é só uma merda ter que perder o dia por uma coisa que sequer deveria ter sido implementada de novo. Enfim, se você por um acaso teve que pegar essa fila, ó, eu só sinto muito, faz o L. Não, brincadeira, sinto muito. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe seu feedback aí embaixo nos comentários, se inscreve se não for inscrito, dá uma olhada nos links ali embaixo da descrição. Muito obrigado pela sua audiência, valeu e até o próximo vídeo.